Apocalipse é o último livro da Bíblia, então é bem fácil achar aí, bem no finalzinho. Capítulo de número 3, versículo de número 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestirdes, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. A minha oração é para que o teu nome seja santificado através da tua palavra, e que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, sair daqui nessa noite tendo a certeza de que a tua palavra alcançou os nossos corações na tua presença, assim como uma semente que alcança uma boa terra. Que a tua palavra, Deus, alcance o nosso coração nessa noite, teu nome seja santificado em nossas vidas através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, sacia a nossa fome, a nossa sede pela tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu não sei se você já percebeu, como eu conheço aqui a maioria dos irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos frequenta a igreja há um bom tempo, há muito tempo. E eu não sei se você já percebeu, dificilmente um pastor prega sobre Apocalipse num culto de domingo à noite. Se você reparar ao longo da sua caminhada, talvez, eu vou ser ousado em dizer, né, que talvez você nem nunca ouviu um pastor pregar sobre Apocalipse num culto de domingo à noite. Isso porque geralmente é muito complexo. Mas, pela graça do Senhor, Deus me concedeu um estudo. Eu tenho um breve estudo sobre as 7 cartas de Apocalipse. E hoje eu gostaria de trazer aos irmãos um pouco a respeito dessa igreja que nós lemos sobre ela. A dificuldade de alguns pastores em falar sobre o livro de Apocalipse num culto de domingo é porque ele vai gerar várias interpretações. Porém, o nosso foco aqui nessa noite vai ser mais histórico, para a gente poder olhar para as características dessa igreja e aprender a ser igreja. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós começamos a falar um pouco a respeito do assunto, e é uma introdução para que os irmãos entendam a mensagem. Eu vou repetir uma fala que eu dei de manhã. Quando nós pegamos na Bíblia um exemplo de igreja, não é algo que nós devemos cobrar da igreja, é algo que nós devemos ser na igreja, né? Quando eu procuro uma característica na igreja, eu não cobro isso da igreja, eu procuro praticar essa característica. Então, quando eu olho para um modelo de igreja à luz do Novo Testamento, quando eu olho para a Bíblia, encontro uma igreja, eu preciso aprender com essa igreja a ser igreja. Inclusive, há 15 dias atrás, eu preguei aqui sobre Atos 2, 42 até o 47, pegando essa mesma vertente aí, né? Hoje eu quero olhar com os irmãos para a gente aprender a ser igreja do Senhor. Eu quero pegar esse texto da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Nós vamos extrair dessas características aqui algumas coisas que nós precisamos evitar e algumas coisas que nós precisamos praticar para sermos igreja do Senhor. Qual é a importância em sermos igreja do Senhor? A importância de sermos igreja do Senhor é porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vem buscar a sua igreja.
Então, para que eu possa subir com o Senhor, para que eu possa morar eternamente com Jesus, primeiro, aqui nessa terra eu preciso ser igreja. E nós vivemos uma demanda de irmãos, no cristianismo geral, talvez não aqui presente, mas de forma geral, na igreja de maneira geral. Nós temos muitos cristãos que não sabem ser igreja. Nós temos muitas pessoas que pensam que ser cristão é participar de um culto e receber alguma coisa de Deus durante esse culto. E esse alguma coisa de Deus tem que ser uma profecia, uma palavra, uma revelação, uma bênção, uma porta aberta, uma cura. E se isso não acontecer, algumas pessoas inclusive se sentem frustradas. Nós hoje observamos assim, muitas pessoas trocando de igreja, o que não é o nosso caso aqui, nessa situação que eu vou falar, muitas pessoas trocando de igreja justamente procurando um lugar onde ele é abençoado. Se aqui está me dando uma palavra, eu vou para lá. Se parou de me dar uma palavra, eu vou para onde me dá uma palavra. Se a porta está abrindo aqui, eu fico aqui. Se a porta parou de abrir, eu vou para onde a porta abrir. E a pessoa, nós estamos tão inocentes relacionados a ser igreja, que nós estamos pensando que é o local que abre portas. Eu perguntaria para mim, para você, se quem abre portas é a igreja local ou Deus? Quem é maior? A denominação com a placa pregada lá fora ou o Senhor que você serve? O Senhor que você serve abre portas para você, independente do local que você estiver. Não é o local que te abençoa. Às vezes Deus vai te conduzir a um período de tratamento e Ele vai fechar as portas. O mesmo texto em Isaías que diz que Deus abre porta onde não tem, diz que Deus fecha a porta que ninguém abre. Então assim, são intempéries da vida, são circunstâncias da vida, são situações que nós enfrentaremos ao longo da nossa caminhada, que dizem respeito a Deus e não ao local. Então, diante dessa posição, nós precisamos sempre bater na tecla sobre ser igreja, porque se Jesus voltar essa noite, Ele vai buscar a igreja, e olha que está perto de Jesus voltar. Nós estamos vendo aí uma guerra entre Israel e Irã, alguns relacionam ao cumprimento de algumas profecias. Eu particularmente acredito que não demonstre para a gente que Jesus está voltando, pelo contrário, é um grande sinal, mas acredito também que essas profecias relacionadas a Israel já se cumpriram, e hoje nós vivemos profecias relacionadas à igreja. E o que está acontecendo lá faz parte de profecias relacionadas à igreja. Mateus 24, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso aí faz parte. Então, quando nós olhamos para o que acontece em Israel hoje, que é um relógio de Deus também para nós, nós entendemos que precisamos ficar atentos, porque se Jesus voltar agora, eu estou preparado? Você está preparado? Senhor, tocar agora um barulhão aí, uma sétima trombeta, você vai e você fica, Você está entre as virgens preparadas ou as insensatas? Qual que é a nossa posição enquanto igreja do Senhor? Então vamos aprender um pouco mais uma vez sobre ser igreja. Em Apocalipse, do capítulo 2 até o final do capítulo 3, nós temos 7 recados de Deus à igreja. O que acontece aqui nesse momento de Apocalipse? Jesus vai revelar a João uma característica global da igreja no mundo ao longo da sua história. Ele não vai falar apenas para a sua época. No momento que João recebe essa revelação, ele vai receber 7 exemplos de igrejas, de 7 igrejas que existiam no mundo naquela época. Eram as 7 igrejas que marcavam a extensão do cristianismo no globo terrestre. Era para onde o cristianismo tinha avançado. Essas 7 igrejas caracterizavam o cristianismo do primeiro século, que é quando João recebe essa visão. Nós vamos perceber aqui, principalmente na igreja que nós vamos falar hoje, Laodiceia, nós vamos perceber que Deus sempre respeitou muito a cultura, o contexto, e Deus usa o contexto para falar as profecias que Ele precisava falar ao seu povo naquela época. Porém, o que eu preciso entender sobre essa visão global de igreja é que ela não aborda apenas o primeiro século. Quem está dando a visão de características de igreja aqui em Apocalipse é o Senhor, o dono da história, aquele que vê passado, presente e futuro diante dos seus olhos,
Aquele que não está no cromos, que é o tempo do homem, limitado por meses, dias e anos. Aquele que está no kairos, o tempo de Deus. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele vê tudo diante dos seus olhos ao mesmo tempo. O Senhor vê Adão e Eva, a volta de Jesus e a eternidade como se fosse um dia só. Por isso que a Bíblia diz que para ele um dia vale como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está preso a esse tempo. Então, quando Jesus vai dar a revelação sobre as 7 igrejas, ele está olhando para a história da igreja, num geral, não é? Ele está olhando para a história da igreja. Essas cartas de Jesus às 7 igrejas de Apocalipse, elas seguem um padrão. Elas têm um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Isso não vai ser descaracterizado, mas vai mudar em apenas 3 situações, Nas 7 cartas, esse elogio, crítica, instrução e promessa vai ser alterado. Essa característica e esse tópico, ele é importante encontrar, por quê? Porque isso vai nos chamar a atenção para algo dentro dessa igreja, e a igreja que nós vamos falar aqui nessa noite, ela está entre essas exceções, do elogio, crítica, instrução e promessa. Primeiro, a carta sempre é aberta com elogio, o Senhor faz uma crítica, dá uma instrução para que essa crítica seja consertada e deixa uma promessa. Quais são as diferenças? Esmirna é uma igreja que não recebe crítica. Então isso aí faz ela ser para a gente interessante. Eu vou deixar até aí a curiosidade para você ler lá na sua casa, Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas, né? São bem pequenas aí as cartas, e você vai ver que todas as igrejas são criticadas, menos Esmirna. Esmirna tem um elogio, uma instrução e uma promessa, e não tem crítica. Qual que é a outra exceção? Filadélfia, acontece a mesma coisa. Filadélfia tem elogio, não tem crítica, tem instrução e tem promessa. Agora, qual é o diferencial de Laodiceia? Laodiceia não tem elogio. Ela tem uma crítica, ela tem uma instrução e ela tem uma promessa. É uma igreja que não é elogiada. Alguns teólogos fundamentados na visão dispensacionalista, talvez você já ouviu esse nome aí em algum teólogo pregando sobre, esse termo dispensacionalismo, ele aparece principalmente quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, né? Existem pessoas nós estudamos isso aqui nas terças-feiras, que são pré-milenistas dispensacionalistas. Existe um grupo que é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, que é a visão americana, que surgiu no ano de 1922, né, sobre arrebatamento antes da grande tribulação, e é a doutrina que a igreja no Brasil mais acredita, né? Com exceção de teólogos reformados, que são pós-tribulacionistas, 90% do evangelho no Brasil é pré-tribulacionista, dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, ele acredita, é um estudo sobre a história da igreja, que acredita que Deus trabalha por dispensações, por momentos. O dispensacionalismo, ele acredita que as 7 cartas relatam sobre 7 períodos que a igreja viveu ou está vivendo. Eu vou citar para você pela ordem. Éfeso, ou Efésios, né? Aos Efésios, ou Éfeso, a igreja em Éfeso, seria o período apostólico. Esmirna, o período dos mártires. Pérgamo, o período da aliança com o Senhor. Tiátira, a Idade Média. Sardes, o período da Reforma Protestante. Filadélfia, entre a Reforma Protestante até o século passado, por volta do ano de 1900, e Laodiceia, de 1900 até os dias atuais. Na visão dispensacionalista, Laodiceia é a última igreja, é o último período, é o último tempo antes da vinda de Jesus. Para o dispensacionalismo, as características da igreja atual são parecidas com Filadélfia e são iguais à igreja de Laodiceia.
Pastor, por que o senhor escolheu a igreja de Laodiceia nessa noite? Porque é a igreja, segundo o dispensacionalismo, do último período antes da vinda do Senhor. Se o dispensacionalismo estiver correto, nós estamos vivendo o período da última igreja. E como que nós vamos ver aqui nessa noite, você vai ver, eu faria isso com qualquer uma das 7 igrejas, na verdade, mas nós conseguimos ver que as características de Laodiceia, elas são bem presentes na igreja atual, elas são muito presentes na igreja atual. Nós vamos nos ver nessa igreja aqui nessa noite, infelizmente eu digo isso, uma igreja rica, uma igreja luxuosa, basta olhar aí os nossos templos, os templos que nós construímos, que nós edificamos. A igreja evangélica nunca teve templos tão suntuosos quanto nos dias atuais. Uma igreja rica, aonde o problema do dinheiro é a má administração e não a falta dele, né? É o enriquecimento de alguns e o não cuidado com os pobres. Esse é o problema com o dinheiro. Eu digo que esse é o problema porque a igreja já passou por um momento onde o dinheiro era uma dificuldade, e o período que nós vivemos, eu não digo assim, nós igreja aqui, eu falo de maneira geral, o período que nós vivemos é um período de uma igreja rica, e aonde muitas vezes Jesus está do lado de fora batendo a porta pedindo para entrar. O problema nosso não é ter dinheiro, o problema nosso é nos tornar escravos do dinheiro. Você pode ter dinheiro, e eu profetizo que você vai ganhar muito dinheiro em nome de Jesus. Você só não vai se tornar escravo dele. Você tem que ser senhor do dinheiro, e não deixar ele ser o seu senhor. Manda no dinheiro, não deixa o dinheiro mandar em você. Não deixa o dinheiro prender a sua vida. Então nós vamos ver que essa igreja, ela é uma igreja muito parecida com a igreja do tempo atual, né? É uma igreja que nós nos assemelhamos muito a ela. Antes da gente entrar aqui no expositivo do texto, eu quero ler versículo por versículo mais uma vez junto com você. Eu quero trazer para você algumas características a respeito de Laodiceia. Agora há pouco eu mencionei para você que Deus respeita o contexto, que Deus respeita a cultura local. E em cada uma das 7 igrejas há uma cultura. Você vai conseguir compreender melhor a carta e o que Jesus está falando nela quando eu te falar agora a respeito da cultura. Laodiceia era uma cidade que possuía muitos bancos, transações financeiras. Quando Roma queria guardar dinheiro, a cidade para se guardar o dinheiro era Laodiceia. Todos os bancos, as centrais bancárias daquela época ficavam em Laodiceia. Isso aí fazia a cidade ser segura. O fato da cidade ser segura fazia com que o dinheiro fosse mandado para lá. Ela armazenava grandes quantidades de ouro e prata e riquezas de outras cidades que tinham governo romano ou não, mandavam esse dinheiro para Laodiceia. É semelhante ao que a gente vê no jornal o pessoal fazendo com a Suíça, né? Quando o camarada consegue levantar um dinheiro, ele coloca lá num banco suíço, às vezes para esconder, mas não é só para esconder não, é porque o banco lá é seguro, lá rende mais, o dinheiro volta para você com mais possibilidades, né? Em algumas vezes eles fazem isso para esconder. É mais ou menos isso. Laodiceia seria a Suíça daquela época. Isso significa que a cidade não tinha problemas financeiros. Laodiceia, ela tinha também uma grande produção de lã de ferro. Você já assistiu nos filmes aquelas armaduras romanas que eles vestem uma couraça e é tipo um tecido metálico? Esse tecido metálico era produzido em Laodiceia. Ela produzia tecidos para a armadura e que era utilizado pelos soldados romanos, que era o grande império daquela época. Então ela tinha também essa produção de uma lã preta brilhante que servia para fazer armadura. Ela possuía também produção de linho colorido, o que não era comum naquela época. Naquela época era comum o linho cru, né? Para as costureiras aí, você deve conhecer o pano americano cru, aquela cor lá do americano cru, era o linho produzido na época aí do primeiro século da igreja. O tecido colorido era uma modernidade, você poder vestir uma roupa colorida. No período de Jesus, reis e sacerdotes usavam roupas coloridas, mas era só. Os demais usavam o tecido sem cor, incolor, né, na cor cru.
que não era nem branco, o de Jesus era branco, ele tinha uma veste real, sem costura, diz o texto, mas as demais pessoas utilizavam sem cores. Quando a pessoa tinha uma condição financeira melhor, ela usava um tecido colorido, e Laodiceia conseguia produzir um linho colorido. Você vai conseguir entender o que Jesus está falando na carta, conhecendo a cidade por essas características. A cidade também tinha um laboratório farmacêutico, que produzia um poderoso colírio vendido naquela época, um colírio que tirava a dor dos olhos, o que também para aquele tempo não era algo comum, era algo fora da curva, era um medicamento novo lançado naquela época, e eles produziam isso em Laodiceia. A economia em Laodiceia era muito forte por causa disso. Imagine você morar numa cidade cheia de bancos, que produz tecido para armadura, que produz linho colorido e que tem um laboratório farmacêutico que faz um colírio. A economia dessa cidade é forte. A economia dessa cidade, ela é tão forte que em 60 depois de Cristo houve um terremoto naquela região, e entre as cidades prejudicadas, Laodiceia foi uma delas, e eles recusaram auxílio romano, eles não receberam dinheiro romano para construir a cidade novamente. A cidade foi destruída e eles tinham dinheiro para fazer a reconstrução da cidade. A cidade era economicamente muito forte, eles até rejeitaram a ajuda durante um terremoto. Essa economia, é claro, ela influenciou na igreja local. O evangelho chega a Laodiceia pelos apóstolos, nós não sabemos por qual propriamente dito, mas o evangelho chega a Laodiceia, as pessoas se convertem a Jesus na Laodiceia, e lá é plantada uma grande igreja. Nem todas as igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse são grandes, nem todas são ricas, mas todas elas são referências, tá? Nós temos 7 igrejas, tem igreja pobre, inclusive é a que não recebe crítica, tem igreja rica, que é o caso dessa aqui, tem igreja grande, que é o caso dessa aqui, tem igreja pequena, só que essas igrejas são referências globais de igreja para aquele tempo, para aquele período. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica e uma igreja grande, uma igreja com potencial financeiro e número de pessoas muito forte. E a igreja vai carregar as características da cidade. Infelizmente, irmãos, abre o seu olho, amém? Abre o seu olho, porque as características da cidade vão influenciar a igreja local. Abre o seu olho e cuidado com isso. Uma certa vez eu ouvi um pastor local dizendo que a igreja cresceu porque ele igualou as festas da igreja ao estilo da cidade. Isso é uma estratégia de crescimento de igreja, mas é contra os princípios de Deus para a igreja. Porque se você pegar o papel da igreja na comunidade que ela está inserida, a igreja tem que combater a cultura local, não se igualar a ela. A igreja tem uma cultura própria, baseada à luz da Bíblia. E o certo é a igreja influenciar a comunidade pecadora a se igualar à sua cultura baseada na Bíblia, não o contrário. Você não pode pegar características pecaminosas de Lagoa da Prata e trazer isso para influenciar a igreja. A igreja até pode crescer, mas ela estará fora dos princípios, dos propósitos que Deus tem para ela. Jesus não chegou e foi igual a Jerusalém, não. Ele chegou lá batendo, ele chegou lá quebrando o pau, falando: vocês precisam mudar, vocês estão fazendo errado, a religião de vocês está errado, e eu vim falar agora do jeito certo. Essa é a posição da igreja. Então nós não igualamos. Então cuidado, porque o diabo vai querer que nós venhamos igualar. Quando eu digo igualar, e isso acontece entre nós no nosso município, por exemplo, você não pode embriagar, beber você pode, está igualando ao mundo, está igualando ao mundo. Eu não sei você, para mim chegar a uma conclusão de que o cristão pode beber e não pode embriagar, para mim é um absurdo. Eu sou filho de pai alcoólatra, eu vi meu pai, as lembranças, meu pai morreu, eu tinha 6 anos, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai é dele batendo na minha mãe, chegando em casa bêbado e sem motivo espancar a minha mãe. O meu pai morreu por ausência de fígado no corpo, de
tanta cachaça. Meu pai chegou num nível de alcoolismo que a pinga não satisfazia. Ele punha meio copo de álcool puro, naquela época, 96%, e meio copo de café. E mesmo assim, não o saciava. O meu lar foi destruído pelo alcoolismo. Quando eu me converti, fui liberto disso, né? E saiu de mim, em nome de Jesus, vai sair da minha casa, do lado materno e paterno. Quando eu converti e vi essa situação, eu consegui perceber o quanto que o diabo trabalha no lar brasileiro através do alcoolismo. Olha para a sua família, eu desafio você. Se toda vez que uma reunião familiar sua tem bebida alcoólica, se acaba tudo bem. Sempre é briga, discussão, traição, sempre é bagunça. Como que eu vou chegar para a igreja e falar assim, você pode beber, não pode embriagar? Eu não acharia isso um absurdo, porque vivi isso dentro de casa. Se você falar para mim assim, pastor, mas o Paulo mandou o Timóteo tomar um copo de vinho, isso era na cultura dele. Pecado é cultural também, tá? E no Brasil, o alcoolismo é um pecado cultural, é o mal da nossa nação. O brasileiro não consegue parar de beber até ele ver o fundo de várias garrafas, não é de uma não. Talvez o europeu lá, bonitinho, toma um copinho de vinho e guarda para o outro dia. O brasileiro, se ele não derrubar aquela garrafa ali, ele não para. É cultural. O Timóteo podia fazer isso lá porque a cultura dele permitia. No Brasil, a nossa cultura não permite. A base bíblica é Romanos 1, aonde Paulo fala dos pecados culturais. É um pecado cultural. Eu não posso igualar a igreja com as características de Lagoa da Prata, senão nós vamos viver fazendo festa. O que nós vamos fazer com os nossos jovens? Luais? Nós vamos fazer exposição para os nossos jovens, para a igreja, para você ir na igreja. Eu vou fazer uma festa para você usar uma bota e dançar em volta de uma fogueira. Irmãos, nós fomos chamados para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Nós não fomos chamados para igualar ao mundo, nós fomos chamados para mudar o mundo. Então cuidado, porque a característica da cidade vai interferir na igreja. Deixa eu falar outra coisa para você. Eu acho que ele já até faleceu, se eu não me engano, talvez o Silvio consiga me ajudar. Teve um pastor batista nacional aqui há um tempo atrás. Já houveram, viu, irmãos, outros pastores batistas nacionais aqui. O Gladstone, por exemplo, que quase nunca é lembrado, mas foi o missionário batista aqui em Lagoa da Prata, sem sombra de dúvidas, né? Mas mesmo assim o Gladstone não foi o primeiro. Antes do Gladstone, se eu não me engano, teve o Joel. Eu acho que ele faleceu. Ele faleceu? Eu ouvi falar que ele faleceu. Teve o Joel. E uma vez aqui em Lagoa da Prata, eu encontrei o Joel, veio visitar parentes, e eu encontrei, ele falou comigo assim, Tiago, cuidado, porque Lagoa da Prata mata pastor. No dia eu tive dificuldade em acreditar nisso. Eu pensei assim, misericórdia, um evangelho tão próspero, a igreja em Lagoa da Prata tão próspera. Quando eu cheguei em Lagoa da Prata, a Nova Aliança tinha 1000 membros, a Quadrangular lotada, a Assembleia de Deus lotada. Isso é um evangelho tão próspero, como que Lagoa da Prata mata pastores? Você já parou para analisar a quantidade de adultério, de prostituição entre liderança na igreja em Lagoa da Prata? Irmãos, é fruto de quê? De uma característica da cidade. A nossa cidade já teve de lista de corno, no Pânico, né? Já teve de lista de corno, a ser conhecida como a cidade mais festeira do centro-oeste mineiro. Os nossos carnavais passados, pessoas vinham de todas as cidades passar aqui, porque a prostituição estava aqui. Há um lado obscuro da história da nossa cidade, eu já estou aqui há 15 anos, posso chamá-la de nossa. Há um lado obscuro na história da nossa cidade relacionado a adultério e prostituição. Eu conheço 2 histórias. Uma delas que os padres vinham prostituir aqui, vinham a lagoa com o sol na água, a Lagoa da Prata, mas era porque era um prostíbulo, a casa de feira era um lugar de prostituição. Esse é um lado obscuro da história que eu conheci de Lagoa da Prata. O outro, do coronel da usina, que segundo histórias tinha um pacto com o diabo, e tirava a virgindade de uma moça toda quarta-feira.
E eu conheci pessoas na igreja que falaram para mim assim: pastor, é verdade, eu conheci mães que levavam as filhas para ele, a troco de dinheiro, e ele cumpria esse pacto na quarta-feira. Olha a cultura que nós estamos inseridos nela. Eu estou dizendo isso para a gente aceitar essa cultura? Eu estou dizendo isso para a gente orar, repreendendo esse negócio. No último dado do censo, apontou Lagoa da Prata com 21% de cristãos. Nós somos 10 mil crentes, segundo o censo, em Lagoa da Prata. Se são 50 mil habitantes, 20% é cristão, nós somos 10 mil cristãos dentro de Lagoa da Prata. Passou da hora desses 10 mil mudar essa cultura. Então cuidado, eu contei para você a cultura de Laodiceia, porque a cultura interfere no contexto local. Cuidado, prostituição vai bater a sua porta, e se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você cai. Cuidado, alcoolismo, drogas vai bater a sua porta, e se você não estiver bem com Deus, você cai. Cuidado, porque a nossa cidade é festeira, e muitas vezes nós temos disposição para várias festas e barzinhos e encontros com amigos, mas na hora que fala que temos que servir a Deus, bate aquele desânimo, aquela frieza, aquela tristeza. Os nossos jovens dançam quadradinho de 8 nos luais, mas são incapazes de abrir a boca para cantar dentro da igreja. Os velhos também. Então cuidado, porque a cultura local interfere na cidade, a cultura local interfere na igreja local. E a prova disso está aqui em Laodiceia, no texto que nós vamos ler. A cidade também tinha uma outra característica. Ela era a Caldas Novas da Ásia naquela época, né? Laodiceia tinha fonte de águas termais, era a Araxá da Ásia Menor daqueles dias. Ela tinha fonte de água quente, ela tinha fonte de água fria, e ela tinha fontes de água morna. Naquela época, a água quente tinha fins medicinais. A água fria era usada para o consumo e para refresco. E a água morna não servia para nada, naquele período, né? Lá em Laodiceia, não servia para nada. Então a cidade também tinha fonte de águas termais. Agora vamos à carta, versículo de número 14. A carta começa dizendo assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, o verdadeiro, está fazendo uma menção a um dos nomes atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Ele é o Amém, o fim de tudo, a conclusão, o ponto final. Há outras igrejas aqui, ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. A Laodiceia ele diz: eu sou o Amém, o último. Esse inclusive é um argumento forte para o dispensacionalismo, acreditar que essa igreja é a última igreja antes do período de Jesus, a última igreja em que Jesus volta, né? Porque ele é o Amém. O texto também diz que ele é o verdadeiro, ou seja, cumprindo João 14, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? João faz menção a Cristo como a verdade. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, o que está no governo, o soberano desde a criação do mundo. Quem está trazendo essas características de igreja para nós aqui nesse texto é Jesus, e o texto está afirmando para nós que Jesus é Deus, porque Ele está desde o princípio da criação junto com Deus. Nós somos igreja do Senhor, amém? E o nosso Deus tem nome, Jesus, a qual o apóstolo Paulo diz que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra vão se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome que está acima de todo nome, é o nome mais doce que nós cantamos aqui, é o nome mais precioso, é o nome mais poderoso. Esse nome é poderoso. Em João 14 ele disse mais de uma vez, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O nosso Deus tem nome, ele se chama Jesus, Yeshua HaMashiach,
no aramaico. É por esse nome que nós chamamos, é a esse Deus que nós servimos, é nele que nós cremos. Você crê e serve a Cristo, amém? Você não serve a homem, você não serve a placa denominacional, você serve ao Senhor. O dono da igreja é Jesus, quem conhece a igreja é Jesus, a igreja pertence a Jesus. Eu sou só um canal de bênçãos aqui para você, outro pode estar no meu lugar, Deus pode usar outro aqui no meu lugar. A igreja não me pertence, não fui eu que te comprei, eu não paguei preço nenhum por você, e olha, não se escandalize comigo, mas se falasse que eu tivesse que morrer no seu lugar, eu acho que eu falharia. Só morre no lugar de um membro, ou você morre ou o membro morre. Eu falo assim, mata ele, deixa eu aqui. Porque João 10,10 não está falando do pastor, João 10,10 está falando de Jesus. O texto fala assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele já deu. Pastor não tem que dar a vida no seu lugar não, porque o seu pastor já deu, lá na cruz do Calvário, ele morreu para te salvar. Eu não sou seu dono, você não é propriedade minha, a igreja não é minha, isso é do Senhor, e a gente precisa entender isso. Ele que está no controle da situação. Quando ele começa o versículo 14, ele está dizendo assim, é minha, e o que é dele, ele conhece. Talvez eu não te conheço como deveria conhecer, mas existe alguém que te conhece, que sabe todas as intenções do seu coração. Tem alguém que antes de que te chegasse palavra à boca, ele já sabe qual é. Você nem pensou e ele já sabe o que você pensou. Ele te conhece porque o seu nome está escrito na palma da mão dele, porque ele te chamou, ele te separou para a presença dele. E eu gosto muito do Salmo 139, porque quando você ainda era um embrião, ele já te conhecia pelo seu nome. Eu volto até mais, antes de você ser um embrião, diz o Salmo 139, quando os seus ossos ainda eram informes, o Senhor já sabia quem você era. Ele te conhece, ele te conhece. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe essa luta, essa prova, essa angústia. Deus conhece essa depressão, Deus está vendo. Talvez homem nenhum está vendo, parente nenhum seu está vendo, mas o Senhor está vendo e está recebendo as suas orações, porque Ele jamais te abandona, Ele não te deixa. Versículo 15: conheço as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. A cidade possuía fonte de águas termais, frias e quentes. As águas mornas não serviam para nada. O Senhor, na sua fala sobre característica, e aí eu quero voltar à introdução, que todas as igrejas começam com elogio, né? Todas as igrejas, sem exceção. Vamos voltar aí no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: essas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as suas obras, sei que tem nome, e de que vives e está morto. Primeiro ele deu uma característica: eu conheço as suas obras. Era uma igreja que trabalhava. Jesus fala assim: eu estou vendo o que você está fazendo. A igreja de Laodiceia não tem elogio. A igreja de Laodiceia começa com a pancada: vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos. Aí olha o versículo 16: assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia era uma igreja, lá em Pará de Minas a gente chamava de meia boca, que não é e nem deixa de ser, né? Já viu falar no pedreiro meia colher? O cara não é ele é mais do que um servente, e ele é menos que um pedreiro, ele é um meia colher. Na oficina a gente brinca que ele é um meia chave, né? O menino está aprendendo ali a oficina mecânica, ele não é nem mecânico e nem é o ajudante, ele é um meia chave. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, nem é quente e nem é fria, é uma igreja em cima do muro, é uma igreja que não é totalmente mundana e não é totalmente espiritual, visto que o texto aqui quer dizer isso mesmo: quente, espiritual, frio, mundano. A igreja está em cima do muro. Vê se não é a nossa igreja.
Uma igreja que diz servir a Deus, mas não tem compromisso com esse Deus. Quando eu falo que sirvo a Deus, mas não tenho compromisso com esse Deus, eu sou morno. E nós vivemos uma geração morna. Infelizmente vivemos uma geração morna. Uma geração sem compromisso com a palavra. Uma geração que está preocupada com seus próprios interesses. Uma geração que não larga o mundo, que não larga as práticas mundanas, que acha que pode servir a Deus de acordo com o seu próprio pensamento. Nós nunca fomos tão mornos como agora. E eu diria para a igreja em Lagoa da Prata, como que a igreja em Lagoa da Prata é morna nesse aspecto. Nós compactuamos com músicas mundanas, com festas pagãs. Nós compactuamos com aquilo que vai contra a palavra de Deus. E no domingo nós damos uma de crente dentro da igreja. Sabe como que se chama isso? Mornidão. Como que nós somos uma geração morna? Jesus disse que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passa disso é do maligno. Como que muitas vezes nós ficamos em cima do muro? Só que Jesus disse que a igreja morna, ele está a ponto de vomitar, porque as águas mornas causam náuseas. Você já bebeu água morna? Se não, uma hora experimente. Há muito tempo atrás, quando eu ainda era solteiro e morava com minha mãe, alguém disse para minha mãe era bem gordinha, alguém disse para minha mãe que se bebesse um copo de água morna todo dia emagrecia. Alguém já ouviu isso aí? Já bebeu água morna, hein, tio? A tio já bebeu água. Falaram isso com a minha mãe. Minha mãe acordava todo dia, mornava água e tomava água. E aquilo era uma dificuldade, tomar água morna, né? Eu particularmente nunca experimentei, mas causa náuseas. É isso que o Senhor está falando para a igreja. Que antes fosse para o inferno. Antes fosse condenado. Falasse assim, ó, esse aqui é do inferno mesmo. Antes fosse crente, espiritual, vai para o céu, aleluia, glória a Deus, isso aqui está pronto. Porque morno, com perdão da expressão, se você é um crente em cima do muro, se você não é, nem deixa de ser, não larga o mundo, não deixa as coisas do mundo e nem vem para a igreja direito, quando Deus olha para você, sabe o que Deus faz, com perdão da expressão? Nós estamos nos tornando crentes mornos, irmãos, achando que está tudo bem. Como não vivemos no período da lei mais, não sai uma ursa do meio do mato e nos mata, a terra não abre e nos engole, não cai um raio do céu sobre a nossa cabeça, nós achamos que podemos fazer as coisas erradas, e tudo continua normal. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você continuar sendo esse crente em cima do muro, Deus vai te vomitar da boca dele. Deus tem nojo de você. Deus prefere, na minha alegoria, Deus prefere ver uma pessoa que vai para o inferno do que ver um crente em cima do muro. É o que ele está falando para a igreja em Laodiceia. Então cuidado com a sua mornidão. Esse negócio de você ser um crente meio lá, meio cá, meia boca. Esse negócio de você ser um crente que uma hora é, 2 horas não é. Cuidado. Ainda bem que tem solução para nós, daqui a pouco a gente chega nela. Versículo 17. Pois dizes, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Ela pensava assim, não preciso de nada. Tenho dinheiro, não preciso de nada. Eu conheço muitas pessoas ricas que caminham de acordo com esse pensamento. O meu dinheiro é tudo, eu não preciso de nada. Geralmente quando nós temos dinheiro, esse é um dos sentimentos que faz com que nós nos tornemos servos do dinheiro. O dinheiro traz aquela sensação de que você não precisa de ninguém, que você não depende de ninguém, de que você não precisa mais de amigos, só o seu dinheiro é suficiente.
Uma vez eu topei uma situação com um rico, no período de Covid-19, a esposa dele ficou gravemente contaminada e ele teve condições de mandar para o Sírio-Libanês, lá em São Paulo, pagar o tratamento. Quando ela voltou recuperada, alguém disse para ele assim: graças a Deus, sua esposa foi curada da Covid. Ele falou assim: graças a Deus não, graças ao meu dinheiro. Porque quando nós temos dinheiro, nós seres humanos, uma das primeiras sensações que nós temos é a de não precisamos de nada. Tomara que você não conheça, mas eu convidaria você a olhar para uma igreja rica. Uma igreja rica pensa assim: não preciso de nada, nós temos dinheiro. Quer sair da igreja? Saia, nós temos dinheiro. Quer criticar? Critique, o dinheiro é suficiente. Enquanto a igreja tem o dinheiro para pagar as contas, nós estamos tranquilos. Essa é a igreja de Laodiceia. A igreja que acha que ter dinheiro é suficiente, resolveu todos os problemas. Só que Jesus fala que a igreja que pensa assim é pobre, miserável, cega. Obrigado por me ajudar, né? Tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Por que que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nu? Porque ela perdeu as vestimentas, ela perdeu os princípios, ela perdeu o que é a igreja. Igreja é autoajuda, no bom sentido da palavra, é autoapoio. Igreja é um apoiando o outro, é um orando em favor de outros. Igreja é caminhar juntos, igreja é dividir necessidades, igreja é cuidado. A igreja que não cuida dos pobres, a igreja que não cuida dos órfãos e das viúvas, a igreja que não faz obra social, ela é uma igreja que tem dinheiro, só que ela é infeliz, cega, pobre, miserável e nu. Eu oro para que Deus me livre de uma igreja que não tenha ninguém que precisa de ajuda. Eu fico mais feliz ao ver o irmão chegando de bicicleta do que talvez todo mundo chegando num carrão importado. Tomara que você chegue no carrão importado, senão que Deus está te prosperando. Mas se não tiver ninguém para a gente cuidar, perdemos os nossos princípios. Não sei qual é a sua ideologia de igreja aqui nessa noite, mas não queira uma igreja só com gente rica, porque uma igreja só com gente rica perdeu o princípio. Se não tem quem ajudar, não é igreja. Vou ajudar sempre os de fora. Significa que esse lugar então é seletivo. Cuidado com o que o dinheiro pode causar no seu coração. Você acha que tem tudo, mas os princípios foram embora. Nós temos que orar para Deus guardar o nosso coração, tanto a nível de igreja quanto o seu. Lembra do que eu disse aqui no começo: a característica é para você, não é coletiva não, é individual. Guarde o Senhor, pede o Senhor para guardar seu coração, para quando o dinheiro chegar, e em nome de Jesus ele vai chegar, você não perca os princípios cristãos, você continue fiel. Há de convir para nós, né? Ser fiel no dízimo. Quando você ganha R$1.500, R$150 é fácil. Mas eu quero ver você ser fiel quando Deus te der muito. Porque se você não for fiel quando Deus te der muito, significa que você é um rico, infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Usei o dízimo de dinheiro, de exemplo, né? Usei o dinheiro de exemplo. Mas isso vale para toda e qualquer característica que vier ao seu coração. Talvez enquanto você é pobre, você divide o pouco que você tem, e na hora que Deus te deu muito, você quer guardar só para você, e você não ajuda mais ninguém, você não estende a mão para mais ninguém, você não se lembra de mais ninguém. Então você é rico, mas se tornou pobre, miserável, cego e nu. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Tem dinheiro, mas os princípios foram embora. Versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Lembra do que tem naquela cidade? Ouro, lá tinha muito banco, só que a riqueza do banco era passageira e ela não representava nada. O conselho de Deus para uma igreja pobre, infeliz, miserável, cega e nu, é adquirir a verdadeira riqueza, o Senhor. Meu irmão, a verdadeira riqueza está em Cristo, está em Jesus. Só em Jesus você alcançará a verdadeira riqueza. Ô pastor, eu vou ser feliz o dia que Deus me revelar os números da Mega Sena. Não vai não, não vai não. Você vai ser feliz o dia que Jesus ocupar a plenitude do seu coração, porque não é dinheiro que vai te fazer feliz, é a presença dele na sua vida. Vale mais, vale mais. Do que adianta ter os tesouros desse mundo e a bênção de Deus não ter, disse o Davi Sasser numa antiga música do Toque no Altar. Do que vale, irmãos? A nossa verdadeira riqueza está em Cristo. Você será feliz e completo quando você tiver Cristo. Traga Cristo para dentro de você. Nós vivemos uma geração onde muitos coaches estão se levantando e pregando isso. Você vai ser feliz o dia que você andar de Lamborghini. Você vai ser feliz o dia que tiver uma Ferrari. Você vai ser feliz o dia que você tiver uma casa lá no Cidade Jardim. Eu digo para você o seguinte: você vai ser feliz o dia que Jesus ocupar a plenitude do seu coração. O dia que a sua casa for cristã, o dia que seus filhos estiverem firmes na igreja, o dia que seu marido se converter, o dia que a sua esposa se converter, o dia que você falar assim: eu e minha casa servimos ao Senhor, e isso for uma realidade, não só uma promessa, aí você vai ver o que é alegria. Se você for para o marketing digital, amém, que Deus te abençoe, mas não é lá que está a sua felicidade. Sua felicidade está em Jesus, está no Senhor. Não, pastor, eu vou fazer uma faculdade, vou virar médico. Se eu não me engano, um plantão de médico está em torno de R$14 mil ou 2.400 por noite. Você fala assim: aí eu vou rachar de ganhar dinheiro. Não vai não. Sua felicidade está o dia que você tiver Jesus pleno no seu coração. Você não vai precisar de mais nada. A peça do quebra-cabeça vai encaixar, sua vida vai completar, e o dinheiro vai ser só um detalhe. Esse é o nível que nós precisamos chegar de igreja, de espiritualidade. O dia que o dinheiro para você for um detalhe, não o objetivo da sua vida. E isso acontece quando nós encontramos Jesus. A cidade tinha banco, mas o Senhor fala: procura a verdadeira riqueza. Roupas não pecaminosas. Havia uma ideia de que a roupa colorida, ela estava relacionada ao pecado, né? Irmãos, talvez eu vou fazer uma comparação chula, mas é tipo quando você pega aí uma mulher de prostituição, daquelas que fica ali no trevo, um batom vermelho, uma sombra roxa, uma saia amarela, né? Uma blusa verde limão, aí você vai passando com o carro e pensa: aqui lá tá precisando de Jesus. Seria mais ou menos isso que acontecia em Laodiceia. Eles entendiam que a roupa colorida era sinônimo de pecado. Qual é o conselho de Deus? Volta a usar roupa branca, volta a vestir como todo mundo veste, volta a andar como todo mundo anda. Vista roupas brancas não pecaminosas. Se você se tornou miserável, pobre, cego, nu e infeliz, você precisa agora de roupas brancas. E aí a roupa branca, no sentido espiritual, para nós ela tem muitos textos, né? O Senhor vai lavar as suas vestes e vai deixar elas mais brancas do que a neve, né? Ainda que as suas vestimentas sejam como a escarlata, diz Isaías 1,46, se tornarão mais brancas do que a neve. O sangue de Jesus purifica a sua vida do pecado. O sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te limpa. Você perdeu princípios. Você está aquele crente meio lá, meio cá.
o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e te traz para a presença dele mais uma vez. Colírio, conseguir ver. Essa igreja morna é uma igreja que não conseguia distinguir o pecado, ver o que está certo, o que está errado. Para ela tudo era normal. O Senhor fala: usa o meu colírio e você vai conseguir enxergar. Versículo 19, nosso tempo está acabando. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Outra instrução do Senhor para nós, duas instruções, estão no versículo de número 19, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Às vezes a gente fica aí se apegando a essas profecias só de coisas boas, e achamos que Deus nos ama porque uma porta vai abrir ou o profeta falou algo bom para a gente escutar. Mas eu sei que Deus me ama mesmo é quando Ele me vê no erro e quer me tirar dele. Se você considera essa mensagem uma mensagem mais exortativa para você, fica feliz, é sinal que Deus te ama. Faça como o salmista: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque vara e cajado são objetos de disciplina. A vara era para bater na ovelha quando ela saía do caminho, e o cajado, o arco, para pegá-la pelo pescoço e colocar de volta no lugar quando ela caía em algum buraco. Isso era um processo doloroso para a ovelha. E o salmista fala assim: a tua vara e o teu cajado para mim são consolo. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. O conselho é: sê pois zeloso e arrependa-te. Ore para que Deus coloque mais zelo no seu coração. O que é zelo? Cuidado. Nós podemos viver por aí achando que nós somos normais. Tem muito cristão confundindo liberdade em Cristo, e isso tem virado falta de zelo. Ser zeloso, fique atento, vigia, para você não pecar e errar contra o Senhor. Fique atento, o cristão precisa andar em constante vigilância. Tudo que você vai fazer, antes você precisa se fazer uma pergunta: Senhor, isso é pecado? Eu posso fazer? Eu posso comer? Eu posso ir? Eu posso voltar? Seja zeloso relacionado ao servir a Deus. Não perca o zelo, não perca o temor de Deus, o ter medo de transgredir contra o Senhor. Não perca isso. Ser zeloso e arrependa-te. Ô meu irmão, você está em cima do muro, você é mais mundano que cristão, se arrependa. Há esperança para você ainda. Ele está aqui nessa noite, Ele quer te perdoar. Tudo o que você precisa é se arrepender. Ele não quer mais um sacrifício, uma novilha, um pardal, um casal de rolinhas. Ele quer o seu coração quebrantado, compungido na presença dEle. Se você se arrepender, eu não sei qual pecado você está praticando, que pecado você está cometendo, mas se você se arrepender, Ele está aqui nessa noite para te perdoar. Ele te faz de novo. Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento. O Senhor quer te libertar hoje. Talvez você está fumando escondido, talvez você está prostituindo escondido, talvez você está fazendo coisas que não deve. Ninguém precisa saber, mas aquele que é o dono da igreja e conhece, quer o seu arrependimento para você largar essa vida e estar na presença dEle, porque Ele tem muito para fazer através de você. Tem muito. Larga o pecado. Não precisa saber qual é. Para mim não vai fazer diferença. Minha função como pastor é te alertar, abrir os seus olhos, e mais nada. Se eu já estou fazendo isso através dessa palavra, talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite: larga esse pecado, deixa, confessa e abandona. Tudo que Deus quer de você é arrependimento. Se arrependa e Ele estará de braços abertos, sempre te esperando para te perdoar e te receber como Ele recebeu o filho pródigo. Versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A presença do Senhor no culto, na intimidade cristã. Essa igreja era uma igreja rica, com dinheiro, cheia, luxuosa, mas você prestou atenção no texto? Jesus está do lado de fora. Deixa eu entrar aí, gente. Eu não posso ser essa igreja.
Eu não posso ser essa igreja que tem tudo e não tem Jesus. Eu não posso ser a igreja que tem tudo e não tem a presença do Senhor. Eu não posso ser a igreja onde o meu Senhor está do lado de fora. Eu não posso ser a igreja que aclama homens. Eu não posso ser a igreja que idolatra homens, que idolatra ministério de louvor. Eu não posso ser a igreja que idolatra a placa. Eu não posso ser a igreja onde o nome da igreja é maior do que o do Senhor. Eu não posso ser. Deus nos livre de ser essa igreja. Nós precisamos ser a igreja que Ele está aqui dentro. E ainda bem que Ele está dando a chance aqui, é sinal de graça. O texto não é só exortativo, não é sinal de graça. Ele está batendo a porta, e se eu abrir, Ele entra. Abre a porta para o Senhor nessa noite. Abre a porta para Jesus entrar na sua vida nessa noite. Entregue o seu coração ao Senhor. Talvez você está afastado há muito tempo, está frio, decepcionado com a fé, ou talvez você ainda nem tem Jesus. Se você abrir a porta do seu coração e Ele entrar, Ele diz: eu cearei. Significa que Ele vai fazer morada, significa que Ele vai estar presente, significa que Ele vai caminhar com você. O que o Senhor quer é que você alcance essa plenitude na presença dEle. Deixa Jesus entrar. Faz o homem sair e deixa Jesus entrar. Deixa o Senhor entrar. Não é um ícone que resolveu seus problemas do passado, é Jesus. Então tira os ícones e coloca Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração. Faz com que você pertença a Jesus, ao Senhor. É a Ele que você tem que pertencer. É dele que você tem que ser. Ele está à porta, batendo, abre, é sinal de graça. Nós precisamos ser a igreja que Ele está dentro, não do lado de fora. Que adianta ter riqueza, que adianta ter dinheiro, o que adianta conquistar tantas coisas, e não ter o principal. O pior pecado do Antigo Testamento é a idolatria. Nenhum pecado foi tão combatido no Antigo Testamento quanto a idolatria. O pior pecado do Novo Testamento é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus foi categórico. Qual o pior pecado? Blasfemar contra mim pode, blasfemar contra o Pai pode, blasfemar contra o Espírito não pode. O pior pecado do Novo Testamento é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pior pecado que a humanidade pode cometer? Tem um pior, pastor? Tem um pecado que é pior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado de não ter Jesus. Não ter Jesus tira de você qualquer possibilidade de salvação. Não ter Jesus tira de você qualquer possibilidade de arrependimento. É o pior pecado que o ser humano, em qualquer condição, pode cometer. É o de não ter o Senhor. Não deixa passar dessa noite. Tenha o Senhor. Tenha o Senhor. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele fazer morada, deixa Ele cear com você, deixa Ele habitar em você, deixa Ele caminhar com você. Versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Há uma promessa para aqueles que se posicionarem. Há uma promessa para aqueles que se arrependerem. Há uma promessa sobre a vida daqueles que saírem de cima do muro, que abrirem a porta e deixar Jesus entrar. Há uma promessa para quem quer ser igreja verdadeira. E qual é a promessa de quem quer ser igreja verdadeira? Se assentar com o Senhor no trono. Eu vou pensar agora como uma criança. Vou pensar como uma criança. Jesus disse que aquele que não pensa como uma criança não tem o reino, no reino dos céus. Mas na hora que eu leio isso aqui, imaginando como uma criança, sabe o que eu penso? Que na hora que eu chegar lá no céu, eu falo assim: ô Jesus, agora é minha vez. Aí Jesus vai falar assim: senta aí, ó, você venceu, ao sentar no trono também, ao lado de Deus. Ele está falando isso aqui no texto. Não é isso literalmente, é só uma brincadeira de criança, vamos dizer assim. Mas significa que se eu sair de cima do muro, se eu arrepender, se eu me tornar a igreja que Deus espera que eu seja, eu estarei com Ele lá. E eu quase diria para você que o que vale a pena é estar lá, né?
Esses dias eu contei para o Tiago, de vez em quando o Silvio brincava, eu não vejo o Silvio brincar com isso mais. O Silvio brincava que quando chegasse no céu, podia procurar ele na esquina com Safira, a rua, Jaspe com Safira, a casinha do Silvio vai estar lá. Jaspe com Safira, endereço do Silvio lá na Nova Jerusalém. Isso. Então, eu até diria que talvez o mais importante seja estar lá, né? Se chegar lá, uma vez alguém falou comigo assim, não, se não tiver pedra nenhuma na coroa, se eu morar num barracão lá no na periferia da Nova Jerusalém, já está ótimo. Já valeu a pena, alguém brincou assim uma vez comigo, né? Então se já tivesse lá, já seria suficiente. Agora imagina, olha a honra que Jesus está dando para quem sai de cima do muro. Você vai sentar no meu trono, ao lado do meu Pai, como eu sentei. Não sei se isso vai ser literal, eu brinquei aqui que sim, não sei se vai ser literal. Mas não sendo literal significa estar com Ele. Sai de cima do muro e você estará com Ele, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Se coloca de pé. De olhos fechados, ainda em silêncio. Sei que as crianças já estão saindo da salinha, mas até pelo algumas coisas que Deus colocou na minha boca aqui nessa noite, eu não posso deixar de perguntar isso. Porventura há entre nós alguém que quer abrir a porta do coração nessa noite? Porventura tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus de forma plena, que ainda não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, e gostaria de fazer isso nessa noite? Talvez você vem sempre acompanhando alguém, mas ainda não se decidiu. Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Se você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Senão eu não vou ficar insistindo, mas eu não poderia deixar de falar isso. Eu conheço a maioria que está aqui, sei que a maioria é cristã, mas talvez ainda tenha alguém que precisa se render ao Senhor, se entregar a Deus, falar para Ele assim: hoje, 22 de junho, eu abro ao Senhor a porta do meu coração, para que o Senhor faça morada. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você é um crente que precisava dessa palavra hoje. Talvez você está muito em cima do muro, você não é nem deixa de ser, você está aquele negócio meia boca. O Senhor nessa noite está te chamando para um compromisso maior. Apresenta a sua vida a Ele aí, fala para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti nessa noite, eu quero sair dessa condição, quero estar na Sua presença, sem vacilar. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nossas vidas diante do Teu altar nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, toma-nos diante da Tua face, Senhor, nessa noite. Leva-nos, ó Deus, a uma intimidade mais profunda. Nós abrimos ao Senhor na porta do nosso coração e pedimos: fica à vontade entre nós aqui nessa noite. Toma nossas vidas em Suas mãos, ó Pai. O Senhor está dando a Laodiceia, a igreja desse tempo, a oportunidade de se arrepender. Nós que estamos aqui podemos nos arrepender e nos voltar para o Senhor nessa noite. E é isso que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder.